Uma das coisas mais interessantes da teoria da relatividade é que as equações de Maxwell não mudam de forma quando nós estamos descrevendo o eletromagnetismo de um referencial, digamos, fixo, ou um referencial que está em movimento em relação a este. O fato é que as equações de Maxwell permaneceram inalteradas. É apenas uma questão de notação relativística. Ou seja, nada de novo em relação ao eletromagnetismo ou em relação às leis que regem o eletromagnetismo. No entanto, a mecânica newtoniana foi alterada, mudou. As equações são bem mais difíceis de serem resolvidas, mesmo para uma força constante. Assim, a teoria da relatividade introduziu, sim, modificações, mas não muito profundas, mas modificações importantes do ponto de vista da mecânica. Surge uma nova mecânica, a mecânica relativística. Ora, o que é a mecânica relativística? Ela também tem uma equação como sendo a equação que rege a dinâmica das partículas quando elas interagem com forças, ou interagem mediante a ação de forças. Como escrevemos a equação fundamental da dinâmica relativística? Simples. Nós vamos... Lembram-se que a gente escreve usualmente na mecânica newtoniana massa vezes aceleração igual a força. E agora, na teoria da relatividade, como é que escrevemos essa equação? Ora, já falamos da quadriaceleração. Na dinâmica relativística, a equação fundamental é m vezes a μ é igual a Fm. Onde Fm é um quadrivetor, quadriforça. E agora vamos procurar uma expressão para quadriforça, e expressão essa que eu posso deduzi-la no caso de forças eletromagnéticas. Vamos fazer isso depois. Mas aqui está a equação fundamental da dinâmica relativística. Uma coisa interessante é que agora nós temos, na realidade, 4 componentes para essa equação. Não 3 componentes, como usualmente. Vamos, daqui a pouco, entender o significado físico dessa 4ª componente da força e da aceleração. No momento, vamos apenas escrever esta equação buscando encontrar uma expressão para quadriforça, porque eu preciso encontrar uma expressão agora para quadriforça. Em primeiro lugar, vamos escrever esta equação como sendo igual a μ vezes dd tal de Vm, porque a quadriaceleração é a derivada com respeito ao tempo próprio da quadrivelocidade. Isto é igual a Fm.
Ora, vamos agora multiplicar, fazer o produto escalar de cada um dos membros com respeito a Vmi. Ou seja, eu vou considerar Fmi, Vmi tem um produto escalar, do outro lado eu tenho M vezes D tal, de Vmi, e isso aqui posso mostrar que é a mesma coisa de M vezes D tal, de Vmi. Mas, é claro que aqui ainda devo colocar um fator 2, né? Mas, Vmi é igual a zero. É igual a zero. Isso já nos ajuda em relação a determinar uma expressão para força. Fmi. Ou seja, eu tenho que Fmi, Vmi é igual a zero. Ora, isso nos facilita um pouco o trabalho, não é? Em primeiro lugar, eu quero lembrar que Vmi tem componentes gama vezes C e V. Na realidade, o que se pode demonstrar é que isto aqui é igual a zero, porque Vmi é uma constante. Vmi é igual a gama ao quadrado vezes C2 menos V2. Gama ao quadrado, isso aqui então eu posso escrever como sendo igual a C2 vezes 1 menos V ao quadrado sobre C2. Vezes gama 2, vezes gama 2 é igual a 1 sobre 1 menos V2 sobre C2. Portanto, Vmi é igual a C ao quadrado. Consequentemente, é constante. Sendo constante, D tal de C ao quadrado é igual a zero. Deduzimos, portanto, que Vmi, que Vmi é igual a zero. Ora, vamos agora colocar uma expressão que satisfaça esta relação aqui. Ou seja, a expressão é Fmi é igual a F escalar V dividido por C vezes, ou melhor, vezes gama, esse é o primeiro termo, e eu vou colocar o gama aqui fora. De forma que Fmi é igual a gama. Esta aqui é a componente temporal da força. E aqui eu coloco apenas F. É uma proposta e eu vou depois deduzir esta expressão no caso das forças eletromagnéticas. O que importa aqui para a gente é o seguinte. F0 igual a gama vezes F escalar V sobre C, ao passo que F
as componentes espaciais da quadriforça são dadas por Fx é igual a gama vezes F minúsculo x. Então, aqui eu tenho as componentes do quadrivetor força, a quadriforça. Quem é F agora? Ora, F é a força agindo sobre a partícula. Por exemplo, se a força for uma força conservativa, essa força é dada por menos gradiente da energia potencial. Ou seja, essa força é a grandeza a qual nós, ou com a qual nós trabalhamos na mecânica newtoniana. Se eu tenho um campo gravitacional uniforme, essa força seria a força gravitacional dada por m vezes g. G é a aceleração da gravidade. E assim por diante. Introduzi aqui a grandeza força, que aparece aqui e aqui. É a força no sentido usual. Muito bem, então, vamos começar, né? A gente deve começar com as componentes espaciais dessa equação, porque essas componentes são mais fáceis de serem interpretadas. Muito bem, então vamos agora reescrever essa equação aqui de uma forma diferente. Eu vou utilizar agora uma grandeza, um quadrivetor, π, que é definido como sendo igual a massa vezes a quadrivelocidade. Ora, em sendo assim, esta equação aqui pode ser escrita da seguinte forma: d π de tal é totalmente equivalente a Fm. É a mesma equação, reescrita de um outro jeito. Mas nós já sabemos, né? Que dπ de tal é a mesma coisa que gama vezes dπ dt igual a F mi. Ora, vamos analisar essa equação considerando, em primeiro lugar, as componentes temporais. Ou seja, as componentes x, y e z. As componentes x, y e z. Vamos analisar essa equação em duas etapas. Consequentemente, analisando a parte espacial, nós temos que gama vezes dp dt, porque P, o momento de uma partícula, é a parte espacial do quadro-momento. Gama vezes dp
dt é igual, agora, gama vezes f. É igual a gama vezes f pequeno. Gama vezes f pequeno. Ora, o que acontece aqui? Cancela, cancela. E agora temos uma equação relativística. E essa equação relativística, olhando só para as componentes espaciais, é dp, p é o momento da partícula, dt é igual à força. É igual à força. Aqui está a equação mais importante da dinâmica relativística. Mas alguém poderia se perguntar, espera aí, mas essa equação é a mesma que eu tinha na mecânica relativística. Não, não é. Parece ser, parece ser. Na dinâmica newtoniana, P é igual a m vezes v. No entanto, aqui está a grande diferença, né? P é igual a m vezes v vezes raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Aqui está a diferença. Aqui está a diferença. Na dinâmica relativística, a força é igual à taxa de variação instantânea do momento de uma partícula e não da velocidade. Porque na mecânica newtoniana, não relativística, a força a menos da massa é igual à taxa de variação da velocidade. Na dinâmica relativística, P é dado por essa expressão aqui. Ou seja, quando eu derivar P, eu não tenho só m vezes v. Portanto, isso faz toda a diferença, toda a diferença. Nós veremos que os problemas se tornam mais difíceis de serem resolvidos. Por quê? Aqui eu tenho, em princípio, v de t, mas eu tenho aqui também v de t, mas ao quadrado. Ao quadrado. Isso faz toda a diferença. A mecânica relativística parece ser igual, porquanto a expressão para a força em termos da taxa de variação do momento é a mesma nos dois casos, mas o momento é definido de uma forma diferente em cada caso. Portanto, a lei de Newton na mecânica relativística não é força igual a massa vezes a aceleração. Não é a força igual a m vezes dv dt. Não é. Uma outra coisa importante aqui, né, que se pode ver, é que a massa, né, tudo se passa como se a massa variasse com uma velocidade. Ou seja, isso significa, e alguns colocam a massa variando com a velocidade, a massa não varia, a massa é uma grandeza invariante, mas veja que a inércia da partícula fica cada vez maior à medida que se aumenta a velocidade. É por isso que é praticamente impossível acelerar uma partícula até atingir a velocidade da luz. Então, essas são duas das consequências da mecânica relativística. Não temos uma relação linear entre força e a taxa de variação de velocidade, e a massa, entre aspas, aumenta com a velocidade. Na verdade, o que aumenta é a inércia, né?
com uma velocidade, fazendo com que seja cada vez mais difícil acelerar uma partícula quando ela se aproxima da velocidade da luz.